Em Montserrat, a pequena ilha britânica nas Antilhas, a terrível erupção, que começou em 1995, atingiu diretamente a capital da ilha. Desde então, Plymouth tem sido uma cidade fantasma. Se isso acontecesse novamente, chegaria aqui em cerca de 90 segundos. On va pas rester. Não vamos ficar aqui por muito tempo, então. Os antigos habitantes são assombrados por memórias dolorosas da catástrofe e nostalgia de suas vidas passadas. Essas são as ruas por onde você anda. Estas são as ruas que você limpa. Memórias, muitas memórias. Mais de 20 anos após esse grande trauma, a ilha está sendo reconstruída e gradualmente se reconciliando com seu vulcão. Você sabe do que o vulcão é capaz? Eu escolhi ficar aqui e ajudar a reconstruir a ilha. Gentilmente, Mulsara está se erguendo de suas cinzas. Por mais de 15 anos, tenho viajado para vulcões ativos ao redor do mundo para conhecer as pessoas que vivem mais próximas a eles. Compartilhar a vida cotidiana deles nos dá uma melhor compreensão da história viva da Terra e de seus habitantes. Aninhada entre o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico, a ilha de Montserrat abriga um dos numerosos vulcões ativos ao longo da curva das Pequenas Antilhas, o vulcão Soufriere Hills. Em 1995, o vulcão Soufriere Hills de Montserrat começou a entrar em erupção após mais de 300 anos adormecido. Ele ejetou uma temível nuvem piroclástica com uma avalanche de gás, rochas e cinzas em chamas a temperaturas de até 500 graus, que desceu as encostas do vulcão a uma velocidade incrível. A cidade de Plymouth não foi danificada, mas a população foi evacuada como precaução. Alguns meses depois, parecia que a calma havia retornado ao cume do vulcão. E os habitantes foram autorizados a retornar às suas vidas cotidianas. Em 1997, uma nova explosão atingiu a capital com toda a sua força. Desta vez, 19 pessoas foram mortas e toda a cidade foi coberta de cinzas. Plymouth foi destruída e abandonada. Na época, o trauma foi tal que 2/3 da população, ou seja, cerca de 8.000 pessoas, deixaram a ilha definitivamente. Desde esse evento, a Soufriere tem se envolvido em intensa atividade eruptiva. A erupção mais recente data apenas de 2010. Braides é hoje a principal cidade de Montserrat. Há 25 anos, este território, situado no norte da ilha, era praticamente desabitado. Foi a erupção da Soufriere que obrigou os habitantes de Plymouth, situada a 10 quilômetros ao sul, a se mudarem para cá em busca de segurança. E você? É uma sensação estranha mim estar aqui, onde as pessoas retomaram suas vidas durante a erupção que começou em 1995. Além da natureza extraordinária desta erupção, do ponto de vista pessoal, ela coincidiu com minha paixão por vulcões. Quando começou em 1995, eu era estudante de geologia e acompanhava seu desenvolvimento diariamente. Estando aqui, onde as pessoas se reestabeleceram durante a erupção, você é impactado por uma característica marcante das pessoas que vivem ao lado desses vulcões. Elas nunca desistem e mantêm os pés no chão. Keith Phillip teve um lugar privilegiado durante a erupção do Soufriere. Ele tinha apenas 20 anos na época, trabalhava duro e estava cheio de ideias. Seus sonhos foram varridos em questão de momentos. Hoje, Keith reconstruiu sua vida, mas os eventos deixaram uma marca indelével nele. É doloroso para ele voltar ao local do drama, mas ele aceitou me mostrar o lugar.
A zona de exclusão foi estabelecida após a erupção. A entrada nesta terra de ninguém é estritamente regulamentada pelas autoridades. Então, ninguém vive além deste ponto? Não, ninguém. Apenas animais. Ok. Caminhamos pelo cenário de sua vida passada. Esta estrada era uma estrada muito popular. Hoje a natureza retomou direitos. Sim, está tudo coberto. Você consegue ver os prédios? Vamos dar olhada ao redor. Sim. Você está agora entrando no centro da cidade, Plymouth. A escola ficava na cidade. Então, tudo isso aqui era comércio. Sim. Uau! Então isso eram casas. E você vinha comprar seu conjunto de quarto, televisão. A loja ainda tem sapatos dentro. Não, eu não vou descer. Ainda são os sapatos. Ainda estão nas prateleiras. Tudo vai ficar lá. Muitas coisas voltarão porque acreditamos que poderíamos ter voltado. Perdemos tudo. Ok. Ao lado é a padaria. Sim, pão muito bom, pão grande. Sim, né? Então você tem cinzas até tipo 4 pés, não 5 pés. O nível da rua era muito mais baixo. O que estamos vendo aqui é o andar de cima. Ok. Certo, há outro andar abaixo deste. Era um prédio alto, 2 andares. O que você sente quando volta aqui? Memórias, muitas memórias, né? Sabe? Porque estas são as ruas por onde você anda. Essas são as ruas onde você brinca. Estas são as ruas onde você dança. Porque antigamente tínhamos canibal. E assim, este é o caminho que leva ao palco onde todos se encontram e tem show de calypso. E assim, às vezes a banda saía. De lá atravessava a rua para o centro da cidade. Então, muita animação. Essa estrutura ali nunca foi usada. Foi apenas construída. Era para ser o escritório do governo. E ninguém entrou. Em questão de momentos, o vulcão varreu as vidas diárias e esperanças do povo de Plymouth. Os tambores do carnaval deram lugar a um silêncio ensurdecedor. Enfeitada de verde, a cidade parece sonolenta. Mas os edifícios ainda carregam as cicatrizes da erupção, testemunhando sua terrível violência. É incrível ver como as barras deste corrimão foram completamente deformadas pela nuvem piroclástica ao chegar e se chocaram contra a parede. E quem veio chutar a parede? E então Você pode ver como este banheiro foi preenchido? O material entrou pela janela até ficar cheio. O assento do vaso sanitário foi queimado. Está completamente carbonizado. Isso mostra que a temperatura estava em várias centenas de graus. É como olhar para uma Pompeia de 1995. Antes da catástrofe, os habitantes não estavam cientes de que viviam ao pé de um vulcão ativo. Tendo permanecido adormecido por 3 séculos, a Soufrière era considerada apenas uma montanha. A ilha não tinha um observatório vulcânico para monitorá-la. As coisas mudaram muito desde então. Thomas Christopher nasceu na ilha. Após a grande erupção, ele decidiu se tornar um vulcanólogo.
e veio para o Observatório de Montserrat, que havia acabado de ser criado. Hoje, o observatório é frequentado por numerosos cientistas que vigiam a Soufrière dia e noite. Thomas Christopher examina cuidadosamente um dos indicadores-chave responsáveis pela última grande fase eruptiva, o gás vulcânico. Então, Thomas ajustando os instrumentos para medir o gás? Sim. O que temos é um espectrômetro UV. Isso vai te fornecer informações sobre a quantidade de gás emitido pelo vulcão a cada dia? Fluxo de dióxido de enxofre? Sim. Isso te dá uma ideia do que o magma está fazendo com base na quantidade de dióxido de enxofre que você está vendo. Ok. Estamos prontos para... Ok. Você quer que eu dirija ou você dirige? Você dirige. Ok. Estamos bem ao pé do vulcão. Podemos ver a pluma logo acima de nós. A ideia é fazer medições enquanto dirigimos de um lado para o outro através da pluma de gás. Sim. O plano é começar fora do gás e passar pelo gás. E ir para o outro lado da pluma de gás. Certo? E basicamente, o que devemos ser capazes de fazer é comparar a absorção de luz quando há gás e quando não há gás. Ok. E qual é a tendência atual nas medições? Lá no vulcão? Estou supondo que agora deve estar em torno de 300 toneladas, mas às vezes é um pouco mais alto. Certo, mas varia em qualquer dia, pode mudar ao longo de horas, muito menos dias. Certo. É por isso que medimos o máximo possível. E que correlação existe entre as medições de gás na pluma e a atividade futura do vulcão? A emissão de gás é mais um prognóstico de longo prazo e não tanto sobre o que vai acontecer amanhã. Mas é sobre se o sistema ainda está ativo e se ainda está em movimento. Então sim, estamos na pluma agora. Você pode ver que está definitivamente subindo a partir da linha de fundo, o nível de fundo plano que era. Então estamos no gás. O vulcão que armazena gás é mais perigoso do que um vulcão que emite gás. Sim. Se o gás não está sendo liberado, então sempre há um potencial para um comportamento mais explosivo. Sim. Então, o que você quer é que seu vulcão libere o máximo de gás possível, mas de forma bastante lenta, não muito rápido. Porque se você liberar o gás rapidamente, né, então você gera uma explosão, você fragmentará a rocha. Sim. Como todos os vulcões explosivos do Caribe, a Soufrière produz magma muito viscoso, que se acumula na cratera em vez de fluir pelas encostas, causando um bloqueio conhecido como domo de lava. Este domo, que está constantemente crescendo, impede que o gás emitido pelo magma fresco escape. Quando o domo se torna muito grande, ele se torna instável e desmorona sobre as encostas do vulcão. Quando isso acontece, uma nuvem piroclástica composta de gás pressurizado, cinzas e rocha vulcânica é liberada. Consequentemente, se o vulcão não emite gás, isso significa que o domo está bloqueando e há o perigo de uma explosão. Após os eventos de 1995 e 1997, as erupções continuaram a enterrar Plymouth, criando esta paisagem desolada de cinzas e rochas. A cidade está sob esses blocos, que vieram diretamente do domo de lava. Aqui, estamos virtualmente a 6 quilômetros do vulcão e nós bloqueamos. E esses blocos chegaram aqui em questão de segundos. Esses fenômenos são incrivelmente poderosos. Isso mostra a força de um vulcão explosivo. Um pouco mais acima em Plymouth, a poucos metros das lojas enterradas sob cinzas, Keith relembra o dia em que percebeu pela primeira vez que a terra onde vivia estava em movimento. O que aconteceu em julho de 1995? Como a erupção se desenrolou? Eu não estava trabalhando naquela época, então eu estava lá relaxando e então você ouve esse grande barulho como um avião. E então uma explosão massiva. Então eu olho
para trás para ver na explosão. E vejo fogo vindo deste lado da montanha. Então a explosão começa bum, 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 bum. E nós apenas vemos fogos de artifício, fogo, fogo, a noite toda. Fogos de artifício caros sem dinheiro. Sim. Sim, foi muito, muito, muito assustador. E ao mesmo tempo era uma beleza de se ver. Sim, eu sou pressione para mim é... Você foi definitivamente evacuado após esta primeira erupção? Ou conseguiu voltar para sua aldeia? Voltamos para nossa aldeia e houve uma explosão. Agora, era cinza, mas muita cinza. O dia se transforma em noite. Sim. E você ouve bum. Você vê relâmpagos e assim por diante. Cria sua própria tempestade. Relâmpagos e assim por diante. E então, em alguns segundos, os postes de luz se acendem. E então você tem que ficar onde está por cerca de 10 minutos. Escuridão total. Os carros têm que parar. Sim, né? E temos que esperar até que passe. E então a luz do sol volta. Sim, foi muito poderoso. E então, eventualmente, fica quieto por um tempo. E então uma explosão massiva. Então eles removem todos naquela evacuação. E então você encontrará longas filas de pessoas com uma bolsa ou pasta caminhando para pegar o ônibus que os levará para o lado norte. Nunca voltamos para nossa casa. Durante os 15 anos após a segunda explosão, a Soufrière continuou a expelir cinzas. Esta pérola do Caribe tornou-se uma ilha atingida, abandonada por turistas que representavam a maior parte de sua economia. Alguns dos habitantes de Montserrat conseguiram transformar essa catástrofe em uma oportunidade. Eles desenvolveram uma indústria de areia, exportando para ilhas vizinhas. Hoje, esse recurso fornecido pelo vulcão representa a principal fonte de renda da ilha. Estou no fundo do vale do rio Bellon. Diante de mim estão mais de 15 metros de material acumulado, não amontoado durante a erupção, mas imediatamente depois, porque o clima aqui é tropical, com chuvas extremamente intensas, precipitação. Nós tomamos essas chuvas, carregaram material do topo do vulcão. Quantidades fenomenais de materiais. Quantidades fenomenais disso acabaram aqui no vale. Hoje, isso representa uma dádiva para os locais que transformaram a área em uma pedreira de areia, exportando por todo o arquipélago. Gervain Greenaway é um daqueles que desbloqueou a riqueza inestimável deste material vindo da Soufrière. Para extraí-lo, ele passa sua vida de trabalho ao pé do vulcão. Oi. Oi. Gosta de viver perigosamente? Não, isso não é perigoso. Isso é como viver todos os dias. Você sabe do que o vulcão é capaz? Sim. Eu escolhi ficar aqui e ajudar a reconstruir a ilha. E foi uma escolha realmente boa. O vulcão basicamente não representa ameaça. É como ter um cachorrinho mal criado no seu quintal. Não se preocupa com ele. E o vulcão realmente lhe fornece material que você pode usar? Sim, o vulcão depositou areia. E nós a escavamos. E depois a processamos. Deixa eu me mostrar a você, por exemplo, certo? Agregado. Ok, veja o sol, sim. Nós peneiramos para obter dois tipos diferentes, como grau de 4 milímetros, 5 milímetros, e usamos localmente para a construção. Ok, também exportamos para as outras ilhas e, economicamente falando, esta pedreira de areia é importante para a ilha. Isso é muito importante para a economia da ilha porque, no momento, esta é a maior indústria de exportação, então empregamos bastante locais. Esta mina de areia é muito importante para o país e para a economia atual. Quero dizer, sem reconstruir cada etapa do edifício.
Você pode descrever seu relacionamento com o vulcão? Muito bom. O vulcão basicamente colocou alguns de nós em uma posição muito boa, enquanto colocou outros em uma posição ruim. Para alguns foi realmente ruim porque perderam suas casas, perderam seus negócios, mas, como eu, me deu a oportunidade de começar um negócio. Hoje, pedreiras de areia estão surgindo ao redor do vulcão. Os empreendedores da ilha apostaram tudo nesta nova mina de ouro, que a Soufrière proporcionou para tirar Mulsera da estagnação econômica em que a erupção a mergulhou. Entre 1995 e 2010, a Soufrière passou por várias ondas de atividade, provocando regularmente explosões e nuvens piroclásticas. A última fase explosiva ocorreu entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010. O vulcão permaneceu silencioso desde então, mas os vulcanologistas estão sempre vigilantes. Thomas, onde estamos? Estamos na borda sul de Plymouth, ao lado de um dos fluxos que desceu em 2010. A última fase explosiva da erupção da Soufrière. A interrupção do isto é pedra pómez. Basicamente, a pedra pómez é como o componente rico em gás de um magma. Sim, então é a parte espumosa. E basicamente, quando você vê pedra pómez, você sabe que houve uma explosão. Então, o que aconteceu? Houve uma explosão que ejetou a parte espumosa do magma no ar. E então ela colapsou sobre o vulcão e gerou um fluxo piroclástico nesta direção. A última fase durou talvez 4 meses, mas foi muito explosiva. Explosivo? Sim. Não houve precursor para isso. Simplesmente aconteceu. Foi uma explosão do nada. Então nenhum de nós viu isso chegando. Nada? Não. Nada. Em que sentido nada? Não, nada. Acho que este estava provavelmente em torno de 70, 80 milhas por hora. É, rápido. Sim. Achamos que se isso acontecesse novamente, ele chegaria aqui em cerca de 90 segundos. Não ficamos muito tempo? Sim, é difícil escapar desses fluxos porque eles se movem bastante rápido. Como você vê o futuro? Quais cenários vulcanologistas como você, que monitoram o vulcão diariamente, preveem? Acho que esse é um problema, porque o comportamento definitivamente mudou. Então sabemos que o sistema ainda está vivo. O que não sabemos é quando ele vai reiniciar e como ele reiniciaria. Após a evacuação de Plymouth em 1997, 2/3 da população deixaram a ilha. O sul está deserto. Hoje, alguns raros habitantes desejam retomar posse de suas terras, abandonadas ao vulcão. Desafiando o perigo, eles se aproximam das Soufrière Hills, chegando a poucos centenas de metros da zona de exclusão. Ab Fergus tem 85 anos. Tendo se exilado nos Estados Unidos por um tempo, hoje ele voltou para a ilha onde nasceu para terminar de construir sua casa. Ele espera terminar sua vida perto do vulcão. Lá? Este sempre foi um lugar muito especial para você? É o que você chama de valor sentimental. Nada me impedirá enquanto eu estiver de pé. Vou fazer o que tenho que fazer, exceto pela pequena dor e incômodo nos ombros. Eu me sinto como um jovem de 20 anos. Ok. Você tem uma mente forte, não importa o que aconteça. Idade é um número. Este lugar deve guardar muitas memórias para você. Bem, esta é a razão pela qual estou aqui. As boas memórias aqui, eu decidi que simplesmente não posso deixá-las desaparecer, simplesmente não posso deixá-las cair. Eu faço isso como um passatempo para ter algo para fazer. Se eu me sentar, vou murchar como uma ameixa seca e ir embora. Vou dormir. Você é basicamente uma força da natureza que resistiu a outra força da natureza. Eu sou parte disso. E já que sou parte disso, tenho que viver com isso. Não sou tão forte quanto ele, mas estou implorando para que ele me deixe. Me dê uma pequena
parte, não importa o que seja. Ok? Esta é a área da cozinha, certo? Aqui colocaremos uma mesinha de jantar. Você vê. E aqui você olha para o jardim. Sim. Eles têm como as bananeiras, o inhame e os coqueiros. E o que você sabe? Eu espero e rezo que isso inspire a imaginação dos outros. Então, se ele pode fazer isso, eu posso fazer isso. É um lugar perfeito para viver. Sim, 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 sim. Ninguém, nem mesmo os vulcanologistas, pode prever a próxima erupção do Soufrière. Mas uma coisa é clara. Desde seu despertar em 1995, os destinos do vulcão e dos habitantes tornaram-se intimamente ligados. Hoje, o tempo e novas perspectivas para o futuro transformaram o medo que assombrava o povo de Montserrat em profundo respeito pelo seu vulcão